Olá, estudante, bem-vindo ao canal System Mac. Hoje eu trago mais um assunto sobre programação em Java. Preparei um slide e nós estaremos destrinchando esse slide, ok? Na verdade, estaremos destrinchando aqui caixas de diálogo com JOption Pane, ok? Então, como eu li aqui, acabei de ler, nós estaremos lendo aqui, aprendendo sobre caixas de diálogo, o chamado Popper em inglês. Então, aprenda a interagir com o usuário utilizando janelas Popper simples, caixa de diálogo e eficiente em Java. Então, eu sou Mac Adam e nós estaremos nos deleitando nesse tema. Eu estarei destrinchando, o código aqui para você. E no finalzinho do slide eu estarei rodando aqui e mostrando como é divertido trabalhar com esse código, ok? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, como é que está a gravação. Então vamos para o slide aqui. Como eu falei para vocês, nós estaremos vendo aqui o tema caixas de diálogo com o comando aqui JOption Pane, ok? O que este programa faz? Então vamos saber o que este programinha aqui faz. Aqui é o código em estudo. Então, veja que aqui tem a linha 1, linha 2, eu pulei aqui para a linha 4. Então, aqui está o código que nós estaremos aprendendo sobre ele. Cada linha, o que significa cada coisa, beleza? Então, vamos lá. Nós já vimos aqui o código que nós estamos estudando, então vamos saber o que este programa ele faz. Na prática eu vou mostrar o que esse programa faz. Eu vou deixar para o finalzinho da aula aqui, finalzinho do slide, e eu vou mostrar a vocês. Então, o script, que foi o código que veremos, cria uma mini aplicação gráfica funcional. Então, nós estaremos vendo aqui uma mini aplicação gráfica funcional com apenas 3 etapas principais. Eu falei na parte da aula de algoritmo, falei sobre entrada, processamento e saída de dados. Entrada de dados, processamento de dados e saída de dados, Entrada, input, aí vem processamento, saída, output, ok? Então, entrada, input, solicita ao usuário o nome do curso através de um POP. A pronúncia é Popper, ok? Então, 2, processamento, monta a mensagem personalizada dinamicamente. Deixa eu colocar aqui o óculos. Dinamicamente. Beleza. Dinamicamente. 3. Saída output. Exibe uma caixa de mensagem de boas-vindas na tela. Eu não sou muito bom em inglês, mas tem coisas que a gente tem que aprender como técnico, Alguns termos a gente, mesmo não sabendo, a gente vai lá para o Google e a gente pesquisa aí e faz alguns cursos de inglês para aprendermos a pronunciar algumas palavrinhas. Temos dificuldade? Eu tenho, pois eu, por não estudar muito inglês, então algumas pronúncias eu tenho dificuldade. Mas você pode aprender cada pronúncia, como vou dar um exemplo. A gente que estuda eletrônica, todo mundo que
gosta de pegar o inglês e portuguesar. Vou dar um exemplo. Eu vou mencionar aqui uma palavra bem conhecida. Todo mundo fala reset. Reset. O que é resetar? Reiniciar. Reset. Então, só que a pronúncia correta é reset. Reset. De setar. Isso a gente aprende na eletrônica digital. De setar. Então, muitos falam reset é um vício de linguagem cultural, né? A gente escuta as pessoas falarem e a gente eterniza aquilo ali. Mas quando vamos aprender didaticamente, procurar a origem, a pronúncia correta, a gente vê que é completamente diferente. É como falar de... Vou dar um exemplo. A língua portuguesa, a gente sabe que tem reformas, né, de 10 anos. E tem uma palavra bem conhecida que todo mundo fala aí. Vamos dar um exemplo de... deixa eu me lembrar agora aqui. A gente usa muito na programação. Eu não me lembro agora. Sim. Todo mundo conhece por sintaxe. É uma pronúncia, não está errada, mas é uma pronúncia que está saindo de desuso, porque com a nova reforma ficou sintaxe, mas não está correto em falar sintaxe, mas é uma pronúncia que já está ultrapassada. O correto é sintaxe. Você pode pesquisar isso aí na internet na nova reforma que você vai ver. Reforma ortográfica da nossa língua, o português brasileiro. Né? Ok, então vamos lá, ao que interessa. Vamos voltar ao assunto de programação, onde estaremos trabalhando com o quê? Com caixas de diálogo. Então aqui é a primeira parte. Eu estarei fazendo outras aulas sobre caixas de diálogo, que é bem gostoso de trabalhar com esse tema. Então nós vamos usar esse JOption Pane. Então aqui está o código que eu estarei codando na IDE Eclipse IDE, que é um compilador, onde ele pega a linguagem de programação Java e ele vai converter em bytecode. Né? Já é outro código que é lido em qualquer equipamento, né? Que tenha a máquina virtual Java, ok? Não se preocupe de aprender de imediato, você vai aprendendo aos poucos. Né? No início é difícil, no início você quer desistir, e muitos desistirão de aprender programação, mas no dia a dia, aos poucos você vai absorvendo e vai vendo que não é difícil. E aquilo que você parou hoje por desmotivação, talvez, falta de motivação, lá na frente você vai voltar a estudar e vai achar, rapaz, isso é tão fácil, né? Então, aos poucos, ok? Cada um de nós tem o seu tempo de aprendizado. Então, primeiro ponto aqui, importando a biblioteca Swing. Então, temos que importar aqui, né? Então, começamos primeiro no código, importando essa biblioteca Swing. Ok, vamos importar como o código está escrito aqui. Deixa eu mostrar aqui a canetinha. Deixa eu ver. Então, tá aqui, importe javax.swing.jOptionPane. Então, a gente temos que digitar esse códigozinho aqui, esses comandos aqui para importar essa classe. Beleza? Importar, quer dizer, a biblioteca Swing. Correção. Vamos ler aqui o slide para a gente compreender melhor. Então, diz assim, para utilizar recursos visuais GUI nativos do Java, precisamos importar a classe JOptionPane
do pacote javax.swing. Então, esse aqui vamos importar ele desse pacote javax.swing. O pacote Swing fornece componentes leves para a construção de interfaces gráficas. A classe JOptionPane é responsável por criar janelas pop-up padrão de forma rápida, sem precisar construir uma janela do zero. Então veja o quanto é rico a linguagem de programação Java, né? Ela tem uma biblioteca imensa, né? Então diz aqui, então ao invés de eu começar do zero, eu posso usar aqui a classe JOptionPane, que é responsável por criar janelas pop-up padrão de forma rápida, sem precisar construir uma janela do zero. Beleza? A estrutura principal da aplicação. Aqui nós temos a estrutura principal da aplicação. Declaração da classe. Então eu vou aqui declarar como main. Eu poderia botar outro nome, né? Vou declarar ela como main para facilitar aqui o aprendizado de vocês. Depois a gente vai aprender eu já dei uma pincelada sobre public class. Então isso aí depois vocês vão ver mais adiante. Então a declaração da classe é importante. Então nós vamos colocar public class main. Então, o que essa palavrinha aqui, esse código aqui, ele quer dizer? Define, está dizendo aqui que define a classe pública onde o programa reside. Lembre-se, em Java, por conversão de código, nomes de classes costumam iniciar com letra maiúscula. Exemplo, main. Então, nome de classe costuma, lembrando, de classe costuma iniciar com letra minúscula. Correção, eu escrevi aqui minúscula. Então, por norma. Então, ele diz o quê? Que nomes de classes costumam iniciar com letra maiúscula. Esse meu óculos está ruim. Então é maiúscula, né? Então o nome da classe. Aqui, quando eu colocar aqui o nome da classe, ele vai iniciar com letra maiúscula. Isso por conversão. Então eu escrevi aí dessa forma assim. Então funciona, mas por convenção o nome da classe tem que ser, o início do nome da classe tem que ser maiúscula. E eu vou fazer de forma correta para vocês verem. Então, ponto de entrada main. Public static void main. String, então, vem argumentos ali. É o método principal executado pela máquina virtual Java, que é o JVM, que é uma máquina virtual Java. Toda a lógica de explicação das caixas de diálogo acontecerá dentro dele, dentro do método principal, que é o método main. Então aqui, como é o método, ele fica minúscula mesmo. Como está se referindo aqui ao método, ele é o método main, mas aqui eu coloco main aqui no public class, que eu estou declarando a classe, com o M maiúsculo, porque por conversão da linguagem Java, né, nomes de classes costumam iniciar com letra maiúscula. Então, grave isso. Vou tomar um pouco d'água aqui, estou um pouco rouco. Guarde só um instante, abençoado. Ok, fui beber uma água, estou um pouco aqui meio, como diz no Ceará, estalecido, fui fazer uma caminhada, então peguei um pouco de vento, fiquei
está aqui atacando a rinite, mas vai dar para continuar aqui a aula. Então vamos aqui, voltando ao assunto. Então veja que aqui, vou pegar a canetinha, o apontador, diz assim. Então temos aqui o ponto de entrada, que é o main, é o método principal. O método principal é executado pela máquina virtual Java, que é chamado de JVM. Toda a lógica de exibição das caixas de diálogo acontecerá dentro dele, dentro do método main. Aqui é recebendo dados, ponto 3, recebendo dados. Então aqui nós estamos vendo que nós temos uma string, nós estamos aqui, eu falei de variável, então aqui eu estou declarando aqui uma variável, esse curso é uma variável que eu criei. E o tipo da variável, eu falei sobre o tipo, né? Que a variável ela tem um nome e o tipo. Então, o tipo da variável é uma string. Então, ela vai receber o quê? Ela vem, option_pane, ponto show input, diálogo, aqui. Então, eu vou colocar qual o nome do curso que você está cursando. Então, essa variável vai receber essa frase, que é uma string, né? Vai falar de string. Então, o método show, deixa eu ver que estou gravando. Só ver se eu estou gravando. Enquanto eu não consertar o outro computador, é meio sofrido. Então, vamos lá. O método show input diálogo abre uma caixa de diálogo. Então, esse método aqui, ele vai abrir uma caixa de diálogo contendo um campo de texto e botões OK e cancelar. Então, essa caixa vai ter botão OK e o botão cancelar. Tudo que o usuário digitar será retornado como uma string e armazenado na variável curso. Veja que eu falei que aqui é uma variável e o tipo da variável é uma string. Beleza? O tipo da variável é uma string. Então, voltando aqui, o ponto 3, então, o que foi falado aqui é tudo que o usuário digitar, tudo que você digitar, será retornado como uma string e armazenado na variável curso. Então aqui nós temos qual é o curso que você está cursando. Nós temos uma string. Então ele vai retornar aqui, vai ser armazenado essa string aqui, ó, na variável curso, aqui dentro da variável curso. Então nós vamos ver como faz isso. Ponto 4. Formatação dinâmica com string.format de formato. String mensagem, veja, aqui é outra variável. Recebe string.format, bem-vindo ao curso. Aí vem aqui, porcentagem S do canal Systems Mac, vírgula curso. Então nós temos essa aqui, daqui para cá, uma string e vírgula aqui ele vai chamar a variável. Então quando ele chamar essa variável, o que vai aparecer? Vai aparecer qual curso que você está cursando. Então vamos ver cada coisa aqui. Essa daqui, porcentagem S. Aqui é um especificador, que é porcentagem S. O marcador porcentagem S representa uma substituição do tipo string dentro do texto modelo. Então, esse marcador representa uma substituição do
tipo string dentro do texto modelado. Então, substituição viva. O valor armazenado em curso, né, que eu falei, aquela string vai ser armazenada dentro da variável curso, substitui automaticamente a tag %s no momento da formatação. Código limpo. Evita concatenações. Então, eu também falei de concatenação, que a gente usa o sinalzinho de mais para concatenar, que é juntar. Então, esse especificador aqui, %s, ele evita concatenações genéricas e pontuadas com o operador mais, que eu disse, né? Mantendo o texto legível. Então, é isso que nós estaremos vendo. Mas vamos agora ver outras palavrinhas do comando aqui da linguagem Java que estará no código. Né? O parâmetro 1. Esse parâmetro aqui especifica o componente pai, parente frame. Ao passar a caixa de diálogo, será centralizada automaticamente na tela do usuário. Então, esse parâmetro aqui, null, ele vai centralizar a caixa de diálogo no meio da tela. Então, essa é a função desse parâmetro. Então, parâmetro 2, mensagem. A gente estamos vendo aqui, né? Mensagem. Mensagem. Então, passa o texto formatado que deve ser exibido dentro da janela de alerta juntamente com um botão de confirmação OK. Fluxo de execução do programa. Então vamos ver aqui. Início do programa. O método main é invocado, inicia o fluxo de instruções. Aí vem solicitação de input, a janela do show input diálogo aparece congelando a execução até o usuário clicar. Ele aparece aqui congelando a execução até o usuário clicar em OK. Então, processamento de texto. O método string.format interpola a resposta do usuário na frase de boas-vindas. Exibição da mensagem. A caixa de diálogo show mensagem diálogo exibe a saudação do canal Systems Mac. Tipos de caixa no JOption Pane. Então temos aqui os tipos. Método show input de diálogo, que solicita que o usuário digite um texto. Então ele é um texto, é um string, né? Aqui show message diálogo exibe um aviso, informação ou erro na tela, é um void. Show confirme diálogo, pergunta opções do tipo sim, não, cancela, é um int inteiro, tipo inteiro. Show option diálogo totalmente customizável, com botões próprios. Int é o tipo de retorno. Dúvidas e prática. Experimente alterar a mensagem e testar novos tipos de entrada no Java Swing. Conteúdo original, canal Systems Mac, ok? Então vamos agora para a prática. Nós estaremos usando aqui, deixa eu sair, eu vou deixar aberto, deixa eu fechar isso aqui. Nós estaremos usando aqui, como eu uso o programa Eclipse IDE, vamos pegar aqui o Eclipse IDE. Eclipse IDE, vamos abrir ele. Eu acho que
Quem está acessando pela primeira vez, ó, se inscreva no canal, ative aí o sininho para receber notificações de novos estudos, compartilhe e deixe o like para ajudar aí fortalecer o canal e incentivar aqui o professor a continuar gravando aula, porque é muito trabalhoso preparar um slide, rever o conteúdo para passar de forma prática e não muito complexa para vocês. Então eu tenho que fazer um resumão aqui do assunto. Mas a meta é estude todos os dias um pouco, ok? Então aqui eu abri o Eclipse IDE, né? Então a pasta base vai ser essa daqui, Home Add-on Eclipse Workspace, né? Que é a área de trabalho. E vamos lá, Xi. Beleza, ele abriu aqui. Está aqui a minha ideia, Eclipse IDE. Ele é de código livre. Então nós estaremos criando um novo projeto. Aí vai Create in Java Projects. Depois eu vou ensinar vocês como é que instala, né? Porque o meu já está instalado, mas eu vou ter que explicar ou gravar um vídeo para vocês o passo a passo da instalação do Eclipse IDE. Mas eu disse que tem que instalar o pacote JDK, né? Tem que ter primeiro tem que ter o JDK para rodar aqui com o compilador do Eclipse. Então eu vou criar um projeto aqui. Então vamos lá. O nome do projeto. Aí eu vou colocar o nomezinho do projeto. Vou botar o nome. O que nós estamos vendo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ir aqui para o início do slide. Diálogo. Né? Então vamos botar aqui diálogo, o nome do projeto. Vai ser diálogo, deixa eu ver aqui. Diálogo 1, vou botar aqui o nome do projeto. Então, o local ele já vai aqui no Eclipse Workspace, né? Então aqui o projeto diálogo /diálogo Unities. Ok, aqui ele criou o projeto, a parte aqui, projeto, eu vou abrir ele e eu vou ter esses conteúdos aqui da pasta. Vou ter aqui esses SRC, onde eu vou digitar o código, que a classe vai ter esse módulo info.java. Então aqui dentro dele eu vou criar uma classe. Então eu vou para New Class e aqui eu crio a minha classe. Veja que eu vou criar aqui um pacote, eu vou botar aqui aula 1, aula 1. Agora eu vou criar o nome da classe. Como por padrão, por convenção, o nome de classe tem que começar com a primeira letra tem que ser maiúscula, vai ficar main. Beleza? Main. E eu vou também marcar aqui para não digitar a linha, o método principal. Eu posso marcar ele aqui, ele vai escrever já automaticamente o método principal para mim. Vamos ver? Pronto. O pacote que eu criei, aula 1, a classe foi public class main, a classe main, e aqui está o método principal. Eu falei que aqui entre essas chaves aqui, ó, chave aqui, e essa daqui é um bloco, e daqui para cá é outro bloco. Então, o comando eu vou digitar dentro desse bloco aqui, então, do método principal main. Então, eu vou começar a digitar. Vou apagar aqui isso aqui. E vou primeiro escrever aqui a variável aqui, que vai ser uma string, né? String
string, recebe, string, que string vai ser? Curso, né? Curso. Recebe, isso aqui é uma atribuição, recebe, aqui não é igual. Eu falei sobre a aula, né? Tudo que está aqui vai aquela setinha. Foi na primeira aula aí. Se você assistir, você vai ver. Então, agora eu vou digitar o comando jops, tem que escrever direito para não dar problema. Idioma. N ponto. Aí, show. Tudo isso aqui a gente viu aí no slide. Você pode voltar aí e reler de novo. Input maiúsculo, que é a entrada. Input. Diálogo. Isso aí a gente também viu. Log. Ó. Show. Agora a gente vai abrir aqui parênteses e fechar. Ele automaticamente, quando você abre o parênteses, ele já fecha. E nós vamos escrever aqui uma string. E string, ela é colocada entre aspas dupla. Eu sei que quando eu aprendi, eu sempre coloco aqui no Java aspas dupla. Mas no Python, tanto aspas dupla como não, sem ser dupla, ela pega também. Aqui eu acredito também, não tentei não, mas não é o caso agora não. Então, aspas dupla. Então, eu coloco aqui qual o curso que você está cursando. Interrogação. Beleza? Agora eu terminei aqui. Ele está reclamando aqui que está faltando, tá vermelhinho, faltando algo. Então eu venho e coloco ponto e vírgula. Opa, ponto e vírgula depois de parênteses. Veja. Show? Nós vamos escrever mais uma string, né? Vai ser mais uma variável, que o tipo dessa variável também é uma string, uma palavra, né? Frase. String mensagem, tá errado aqui, eu escrevi mensagem em inglês, mas é mensagem, beleza? Mensagem, é isso. Recebe, o que é que essa mensagem vai receber? String ponto format. Ele aparece aqui, ó, mas eu prefiro digitar. Aqui eu vou fazer o quê? Deixa eu apagar isso aqui. Ele colocou aspa dupla, vou colocar minha string aqui e vou colocar bem-vindo ao curso aí o que a gente vamos colocar? Porcentagem S, ao invés de usar a concatenação aqui daquela forma com mais, do canal Systems, em inglês, sistemas,
Mac ou Mac, o Mac é a pronúncia em inglês do meu nome, exclamação. E termino com sim. Agora eu vou chamar aqui a variável curso. Essa variável aqui, essa frase aqui está armazenada. Qual o curso que você está acessando? Então, quando eu chamar ela aqui, vai aparecer essa frase lá na caixa, caixa de diálogo. Então, eu coloco vírgula, depois aqui, depois da string, vírgula, e coloco aí o só. Eu vou chamar a variável aqui. Então, termina aqui e vamos para cá. Vamos escrever de novo esse J O P T O N ok. Ponto, você vai botar ponto, show, mensagem, em inglês, mensagem. Aqui é string a mensagem, mas ali show, mensagem. Em inglês, recebe. Opa, tá faltando alguma coisa aqui. Mensagem de log. Aí bota null. Ele vai centralizar a caixa do diálogo e mensagem. Ele vai chamar ali variável mensagem. E vamos ver aqui o código. Grava aí essa parte aí, veja que ele está reclamando aqui. E eu tenho certeza que quando eu rodar esse código ele vai dar um erro. Olha, ele deu um erro que está dizendo assim, problema. Diálogo main e tal. Ó, veja bem. Aqui é um problema que próprio, às vezes a atualização vai depender, mas às vezes a gente pode pegar aqui no arquivo módulo info e digitar aqui um comandinho, substituir o que está aqui dentro, ou colocar entre ele e ele talvez vá funcionar. Ou não, mas também tem outro procedimento que é excluir esse arquivo aqui que vem com ele. Vou excluir esse arquivo aqui. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Ele deu uns errinhos ainda. Deixa eu corrigir, que é uma coisa que a gente temos que corrigir, erros. Deixa eu dar uma corrigida aqui para mostrar para vocês esse código rodando. Deixa eu dar uma correção aqui e depois eu mostro para vocês. O código vai ficar dessa forma. Eu vou corrigir apenas esse erro do Eclipse, da IDE Eclipse. Ok, eu observei aqui, está faltando algo que a gente falou no slide, né? Tá faltando em portais, né? Não vai funcionar de jeito nenhum
Então, tá faltando importar o quê? O javax.swing. A gente viu isso no slide. Aqui, bem aqui, ó. No slide a gente viu. Ó. A gente viu sobre ele, ó. Que é o import javax swing. Por isso que tá dando erro. Então agora a gente vai importar, né? O código está aqui, a gente bota aqui no ponto 2, a gente digita agora import. Gosto de programação por isso, é desafiante. Já vax.swing. Ver se ele aparece aqui para mim, javax swing. Às vezes ele aparece ali, apareceu. Ponto J O e coloca ponto vírgula. Ok? Olha, eu quando aprendi esse código aqui, ele apareceu um erro. Eu excluí aqui um arquivo que tem aqui para o código funcionar, para o erro que apareceu aqui na IDE aqui do Eclipse desaparecer. Então, depois eu mostro a você que ainda vai instalar isso aí, sua ideia do Eclipse ou outra ideia, né? Mas esse aqui serve para o Eclipse, né? E tem muitas pessoas aí que vivem procurando na internet fazer, então existem vários procedimentos. Então eu fiz o primeiro procedimento, o segundo não funcionou e o terceiro funcionou, que foi excluir um arquivo, um módulo que tem aqui. Então vamos rodar agora o programa aqui. Está aqui o código, vocês estão vendo aí? O código está aqui, bonitinho. Agora vamos rodar o programa. Pronto, olha aqui a caixa de diálogo. Então veja que ele aparece no meio, né? Então, qual o curso que você está cursando? Eu vou botar aqui programação. Java. Veja. Então, qual o curso que você está cursando? Então, veja aqui, ó. Esse J-Option Pane é essa caixa de diálogo, né? Então, veja que qual o curso que você está cursando. Quando a gente executa o programa, ele sobe essa variável aqui. Curso, né? Ó, qual o curso que você está cursando. Eu vou digitar aqui, né? Programação Java. Então aí eu vou agora responder e vai me dar a resposta aqui. Veja, bem-vindo ao curso, olha, concatenar programação Java, que eu escrevi lá, ó, programação Java do canal System Mac. Né? Então veja que ele pegou o que eu escrevi, né? Ele pega aqui, ó, bem-vindo ao curso, ó, bem-vindo ao curso programação Java. Então ele concatenou, ele pegou o que eu escrevi lá na caixinha, programação Java, e jogou aqui, ó, concatenou com bem-vindo ao curso do canal System Mac. Então ele juntou, né? Ele uniu aqui. Então veja como é maravilhoso aprender Java, né? Olha, então, vamos rodar de novo o programa. Olha, qual curso que você está cursando? Vou botar aqui lógica, tá aqui. Vou botar aqui algoritmo, algoritmo. Opa,
Tá errado aqui mesmo. Vou deixar todo maiúsculo. Algoritmo. Algoritmo. Então, qual o curso que você está cursando? Algoritmo. Aí eu vou dar um ok. Bem-vindo ao curso Algoritmo do canal Systems Mac. Então é isso aí, abençoados. Desde já eu peço novamente, se inscreva no canal, você que caiu de paraquedas aqui no canal Systems Mac. E você que já é inscrito no canal, compartilha, deixa aí teu like. Você também, deixa o like aí, ajuda o canal a crescer. Então, essa aula aqui é bem simples. É só você pegar aí os conceitos dos vídeos anteriores e aplicar. Então, você vai aplicando e vai aprender o que é uma variável, como uma string, quais os tipos de string, quais os tipos de variável, correção. Né? Então, você vai saber o que é uma string, o que é um inteiro, o que é uma, como é que se diz, número quebrado, float, e por aí vai. Então é isso aí, muito mais estudos maravilhosos eu trarei para vocês que estão trilhando por este caminho da programação em Java. Então, desde já, eu desejo a todos aí um abração, em nome de Jesus. Isso aí, Cristo é a nossa fonte de vida. Então, um abração a todos, até a próxima videoaula, abençoados.